Hoje nós começamos uma nova série chamada Face a Face. E o texto que nós escolhemos ali para meditar, Jeremias 29:14, a parte A do verso que diz: Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Que lindo, né? Eu me deixarei ser encontrado. Que poder que existe nessa palavra. Nós temos a oportunidade de nos encontrar com o nosso Pai. A gente vai refletir sobre isso. Quero pedir que vocês abram as Bíblias em João 4, Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler... na verdade, nós vamos ler todos os versos deste capítulo, porque é um capítulo muito poderoso, que nos traz muitas verdades espirituais. E nós vamos passear pela história dessa mulher que se encontrou com Cristo de uma maneira muito linda, muito poderosa, muito impactante, e que trouxe para ela uma mudança completa de vida. E hoje eu entendo que nós precisamos refletir sobre isso. Vamos juntos? Abriram aí? Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar o que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. Necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. E disse: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber dessa água, a sua, a do poço, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Eu não tenho marido, respondeu ela. Jesus lhe disse: Você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados... Aí ela mudou de assunto. Os nossos antepassados adoraram neste monte,
Mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes? Ou por que está conversando com ela? Ó, os discípulos, ó. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come alguma coisa. Ele, porém, lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? A minha comida, disse Jesus. Isso serve para a gente, hein? Para aí. A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Pode passar para o próximo. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Enquanto isso, estava a mulher lá contando para os samaritanos. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou 2 dias. E muitos creram nele por causa da sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Amém. Essa história, esse capítulo se prega, né? Sozinho. Acho que acabamos de ouvir uma pregação aqui, só de ouvir uma leitura, de fazermos a leitura desses versos. A Bíblia nos conta de inúmeras histórias de encontros dos homens com Deus. Oséias 11:4, o profeta Oséias fala para a gente lá no capítulo 11, verso 4. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor.
e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas e lhes dei mantimento. Olha essa outra versão. Eu os conduzi com vínculos humanos e com laços de amor. O Senhor nos atraiu com amor. Outras versões falam isso sobre atrair com amor. O Senhor nos atraiu com cordas de amor. E quando eu penso nesse verso, eu penso como se fosse como chama? Um boiadeiro? Fazendo um laço e porque às vezes a gente foge, né? Às vezes a gente foge do amor de Deus, sem perceber. Mas Ele nos laçou, Ele nos resgatou. Ele nos puxou para perto dEle, Ele nos resgatou. Ele abriu acesso. O véu foi rasgado e Ele permitiu, por conta da vida de sacrifício dEle, Ele permitiu que nós fôssemos encontrados. Mas esse encontro da mulher, não só da mulher, né? Porque foi uma mulher, mas depois foi uma cidade toda. Porque a Bíblia diz que muitos daqueles samaritanos também se encontraram com ela. Essa história nos traz muitos ensinamentos poderosos. A primeira coisa que eu percebi lendo esse texto é que todos nós precisamos ter um encontro pessoal e profundo com Cristo. Todos nós precisamos ter um encontro individual com Cristo. E você pode ter nascido num berço evangélico, como eu. Você pode ter nascido num ambiente religioso. Você pode ter nascido e crescido ouvindo sobre Cristo, ouvindo sobre Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas existe um momento na vida de todos, um encontro face a face, que ninguém pode ter por você. Seu pai e sua mãe podem orar por você. Seu pai e sua mãe podem plantar a palavra de Deus na tua vida. Mas vai precisar existir um momento onde você precisa ter um encontro profundo com Deus. E vocês sabem que isso me incomodou por muitos anos, porque como eu cresci no Evangelho, quando eu vi alguém contando um testemunho impactante de conversão, eu me alegrava com o testemunho do outro, mas eu pensava, eu não tenho um momento crucial para contar. E aí, as nossas orações são perigosas, né? Porque eu comecei a pedir, Senhor, eu quero ter experiências para contar. Eu quero poder testificar que eu me encontrei com o Senhor, que não foi algo só, né? No Brasil, eu não sei aqui se se fala isso, mas no Brasil se fala filho de peixe, peixinho é. E é claro que nós vamos herdar muitas características, nós vamos herdar muito da cultura, tudo isso está em nós, mas no caso do cristão, filho de cristão, tem uma grande probabilidade, sim, de se tornar um cristão, mas o filho do cristão não é um cristinho. Precisa passar pela experiência, precisa ter uma experiência impactante, profunda, tremenda com o Senhor. E foi o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher vive um encontro que foi definitivo para a vida dela. E esse encontro trouxe uma transformação radical. E a gente precisa parar para pensar, será que nós já vivemos esse encontro? Porque a Bíblia diz que quando Jesus se encontra com ela, ele diz, olha, você está querendo uma água que está aqui, que você está vendo, você está querendo um tipo de água, mas a água que eu vou te dar você não conhece. E você sabe o que acontece? Muitas vezes, nós estamos com sede, e essa sede nos faz buscar coisas que são água de poço. E
que é a água de poço? A água de poço são as coisas que são terrenas, físicas, materiais, temporais. Só que a água que Jesus está dando para essa mulher é a água que conduz ela para a vida eterna. E ela não é uma água só que conduz ela para a vida eterna, mas é uma água que faz que dentro dela aconteça algo tão profundo que dela jorra. É como se aquilo se multiplicasse dentro dela. E aí um termômetro para a gente saber se a gente já realmente viveu esse encontro tão profundo com Deus é pensar na nossa sede. Qual é a tua sede? Do que você tem tido sede? E a sede fala dos nossos anseios. A sede fala dos nossos desejos. A sede fala dos nossos projetos, das nossas buscas. O que você busca? Porque se o que a gente busca ainda é água de poço, pode ser que a gente não tenha vivido uma experiência profunda com Cristo. Porque ele está dizendo e ele disse, ele afirmou isso, que quem bebe da água que vem dele, nunca mais, ele diz isso, nunca mais terá sede. E a gente precisa olhar para dentro. A gente precisa olhar para nós e pensar assim, peraí, do que eu tenho sede? Porque se ele me preencheu, se ele me encheu da água da vida, porque quem tem um encontro profundo é cheio da água da vida. E aí deixa de desejar o que é água de poço. Deixa de desejar o que é terreno. Deixa de ansiar pelo que é terreno. Será que a gente viveu um encontro profundo com Cristo, a ponto de gerar em nós uma transformação tão profunda que os nossos anseios, os nossos desejos já não se parecem com os desejos e anseios do mundo? E eu não estou dizendo aqui que nós não iremos nos alegrar com coisas que estão aqui para nós desfrutarmos. Todo mundo gosta de viajar, todo mundo gosta de namorar, todo mundo gosta de comer num bom restaurante, todo mundo gosta de passear com amigos, de viver em comunhão. Isso são coisas que Deus nos deu. Todo mundo gosta de ter dinheiro. Quem não gosta de ter dinheiro? Aliás, nós precisamos de dinheiro para viver. Acontece que, se qualquer uma dessas coisas for maior no nosso coração do que o nosso desejo louco de conhecer mais a Deus, existe alguma coisa errada. Porque qualquer coisa, qualquer sede pelas coisas do mundo, essa sede pode permitir que no nosso coração haja idolatria. Porque qualquer coisa que no nosso coração ocupe um lugar maior do que a nossa busca pela comunhão profunda com Deus, isso pode se chamar idolatria. E aí eu digo qualquer coisa porque não precisa especificamente se parecer com algo que desagrada a Deus. Porque nós sabemos o que desagrada a Deus. Mas então, talvez Deus até nos permita ter algumas coisas. E Ele nos abençoa. Deus ama nos abençoar. Deus ama nos mimar. Ele é um pai cheio de amor. Agora, se o meu coração está ocupado, está se movendo com algo que não está de acordo com o propósito de Deus para a minha vida, é pecado. Por que é pecado?
Pecado é errar o alvo. Sim ou não? Pecado é errar o alvo. Então, eu tenho que pensar nas minhas buscas. Eu tenho que parar para pensar no que eu ando tendo sede. O que me move? O que move os meus dias? O que me faz levantar para viver, para conquistar? Nós precisamos parar para pensar o que está nos movendo. O que te move? O que está te movendo? O que move os teus dias? O que te faz levantar? O que te faz viver? O que está dentro do teu coração que talvez esteja ocupando um espaço maior do que deveria? E pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa que seja maior do que o nosso desejo de conhecer mais a Deus, de nos relacionar com Ele, de cumprir o propósito dEle, pode virar uma idolatria. Às vezes pode ser um desejo de poder, às vezes é um status, é uma posição. Às vezes é algo que eu preciso fazer para provar para alguém que eu posso, né? Você já ouviu aquela história? Não, eu vou para os Estados Unidos, eu só volto de lá para o Brasil a hora que eu conquistar isso. Porque aí eu vou provar para aquele povo que me viu sair de lá que eu venci na vida. Sim ou não? A gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque se nós não verificarmos qual tem sido a nossa sede, nós corremos um grande risco de estar caminhando com Deus, mas não em Deus. Porque a companhia dele vai estar sempre conosco. Deus está conosco, Ele está. Mas eu preciso querer viver nele, para Ele, por Ele, para a glória dEle. E qualquer coisa que eu faça que não é por Ele, para a glória dEle, é para mim, sim ou não? É para o meu ego? É para o meu eu? Eu estava lembrando ontem sobre os influencers. Hoje em dia, todo mundo é influencer. Se você entra na rede social, você vê lá, qual que é no profile lá de uma pessoa, o que você é? Influencer. O que é um influencer? Aí eu falei que, aí a pessoa vai olhando isso, principalmente os mais jovens, né, pensa assim, não, eu preciso ser um influencer, então eu vou inventar de fazer alguma coisa que eu nem fazia, porque eu quero chamar a atenção de alguém, eu quero ser famoso, eu quero ser visto, eu quero ser admirado, eu quero ter um lugar. Sabe o que é isso? Isso é água de poço. Sabe qual que é a maior influência da nossa vida? A maior influência da nossa vida é gerada a partir da autoridade do que você já venceu. Então, se você lida com um desafio e você vence aquilo em Cristo, vence aquilo pela tua fé em Cristo, pelo poder da vida de Cristo em você, ali é gerada uma autoridade, ali é gerada uma influência. E ali, quando você abre a boca para falar, esquece, você não precisa de microfone, você não precisa de altar, você não precisa de Instagram, você não precisa de nada. Existe uma autoridade na tua vida que é muito maior do que qualquer tipo de influência que você queira ter. A influência começa na autoridade do que você decide viver em Deus. E é isso que a gente precisa buscar e entender no final das contas.
Como que eu tenho vivido? Porque se eu ainda tenho sede da água de poço, que são as coisas naturais, pode ser que eu não tenha me encontrado profundamente com Cristo, que arrancou de mim toda a minha egolatria, toda a idolatria, todo o meu desejo de viver algo aqui. E esse encontro fez isso com essa mulher. Porque ela bebeu a água de uma fonte. E daquela fonte jorra água para a vida eterna. E quem entendeu isso vai viver a vida eterna que já começou. A nossa vida eterna não começa no céu. A vida eterna de Deus para nós já começou. E é a vida plena, cheia de alegria, cheia de plenitude. E nós vamos ter desafios. Não é só o senhor não, viu, meu Mário, que tem desafio? Eu acho que aqui, cada um aqui tem desafios diferentes, problemas, coisas que a gente acaba enfrentando. Só que, quando você bebe da fonte da água, que é cheia de vida, vem o problema, você olha para ele e fala assim: ei, você é muito pequeno para mim, eu sei em quem eu tenho crido, eu creio e eu permaneço na minha fé, convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, eu vou continuar ali rindo, eu vou continuar louvando, eu vou continuar adorando a Deus, não só no altar, mas na vida. Porque desafio nenhum, tristeza nenhuma, frustração nenhuma é capaz de roubar uma água que foi depositada de Cristo em nós. Isso é a coisa mais poderosa do Evangelho. Não existe, você vai chorar, não estou falando que você não vai chorar, vai chorar, mas no teu choro tem paz. Vai doer, mas no meio da dor você tem uma convicção sendo gerada pelo Espírito, de que ele não perdeu o controle. O choro vem porque a nossa carne grita. Você sente essa carne gritar? Eu sinto a minha gritar. Só que eu sei que exatamente nesse momento aí, que Deus está gerando algo maior e fazendo a minha carne diminuir cada vez mais e o Espírito Santo de Deus me tomar cada vez mais. E é isso que o Senhor quer a gente vivendo. Então, a primeira coisa que eu reparo nesse texto é que nós todos precisamos viver um encontro profundo, radical, crucial com Cristo. A segunda coisa é que esse encontro pessoal arranca as nossas máscaras. Jesus se apresentou para ela, ele estava ali conversando com ela, e qual que foi o ponto onde ela entendeu que ele era o Messias? Ela entendeu que ele era o Messias quando ele disse para ela quem ela era. Quando ele expôs os segredos dela para ela mesma. Ele arrancou as máscaras daquela mulher naquela hora. E foi um encontro tão amoroso, porque esse arrancar de máscara não foi um arrancar de máscara com julgamento. Foi com amor. Mas ele precisava arrancar aquelas máscaras dela, para que ela entendesse que ela necessitava dessa água. Porque o tanto de marido que aquela mulher tinha tido, mostrava para ela que a sede dela nunca acabava. Ela trocou quantas vezes? Porque ela ficava buscando nos homens algo que só Cristo podia dar. Ela estava buscando nos relacionamentos o que só Cristo pode dar. E nós podemos não nos casar tantas vezes assim. Mas vocês concordam comigo que a gente corre um grande risco, sim, de buscar nas pessoas e nos relacionamentos o preenchimento. Se nós deixarmos o nosso emocional tomar conta da gente, acabou. Se o teu emocional não for sujeito ao Espírito Santo de Deus, esquece.
E nós temos emoções. Deus nos fez com emoções, mas as nossas emoções precisam estar sujeitas ao Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental. Então, eu não posso viver uma vida emocional. Eu queria te dizer, se você ainda vive uma vida baseada nas tuas emoções, você está perdendo a tua vida. E vocês estão falando de alguém que já viveu assim, tá? Que eu já fui a pessoa mais emocional do mundo. Mas muito. Quem me conhece há mais tempo sabe. Só que, quando você se encontra com Cristo, Ele olha para as tuas emoções e fala assim, peraí, eu vou usar essas emoções para a minha glória. Então deixa eu moldar, deixa eu trabalhar, deixa eu te conduzir nas tuas emoções. A nossa mente precisa ser governada pelo Espírito Santo de Deus. E aí quando essa mulher, sem saber, começa a receber aquele tanto de informação, imagina, ela entende que ele é o Messias e que ele estava ali para oferecer algo que ela nunca tinha visto. Uma água que ela não tinha bebido e ela não tinha encontrado em relacionamento nenhum. E isso nos mostra que o Senhor nos conhece. Ele conhece a tua jornada, Ele conhece a tua história, Ele conhece os teus acertos, Ele conhece os teus erros, Ele conhece as tuas frustrações, Ele conhece as tuas dores, mas nada disso impede dele se revelar a você, dele se revelar a nós. Então, quando a gente conhece a Cristo, nós conhecemos a nós mesmos. Já parou para pensar? Quando eu me encontro com Cristo, eu também me encontro comigo e percebo o que em mim precisa ser trabalhado. Porque o encontro com Cristo arranca as nossas máscaras. E agora tem uma outra pergunta. A primeira foi qual é a tua sede, a segunda é quais são as tuas máscaras. Quais são as máscaras que você ainda não tirou? Quais são as máscaras que a Ioná ainda não teve coragem de colocar diante de Cristo? E a gente precisa viver essa vulnerabilidade em Deus. A gente precisa olhar para Cristo e dizer, é isso mesmo aí. Senhor, se eu ainda não vi, me mostra. Porque essa mulher não estava enxergando. Mas no encontro com Ele, Ele mostrou. Então a gente precisa fazer isso. Senhor, me mostra quais são as máscaras que ainda não caíram aqui da minha humanidade, do meu eu, porque eu quero viver isso. Faça aí uma lista das coisas que você ainda não levou para a cruz. Quais são as coisas da tua vida? Quais são os aspectos da sua e da minha vida que a gente ainda não levou para a cruz, a gente ainda não colocou lá para que isso viva um processo de morte dentro de nós. Porque tem coisa que a gente sabe que não deve estar ali. Tem coisa que a gente ainda não identificou, mas tem coisa que a gente também já identificou. E a gente está guardando dentro de nós como algo de estimação. Quais são as coisas que a gente ainda precisa levar para a cruz? Porque é só quando a gente faz isso que a gente se arrepende. E é só o arrependimento que leva essa vida plena em Cristo. É só arrependimento. Por isso que ali, quando ele disse da água, ele falou da água que ele estava dando, e a água que ele estava dando promoveu o cair dessas máscaras para que ela pudesse se arrepender completamente e redirecionar a vida dela e transformar a visão dela sobre ela mesma. Primeiro que acontece ali, a transformação do olhar dela sobre ela mesma, ali ela não se sentiu culpada, ela se sentiu liberta. Porque quando Cristo arranca as nossas máscaras, Ele não vai deixar a gente se sentir culpado. Quando o mundo tenta apontar as nossas máscaras, a gente se sente culpado, e na culpa não tem cura. Na culpa não tem cura. Por isso que o papel do inimigo é te colocar a culpa. Não tem culpa que arranque
de você máscara. Agora, quando a gente se encontra com Cristo, Ele arranca a máscara, arranca a culpa junto. Porque ele é esse Deus de amor. Então, o encontro nosso com Cristo é o encontro que desconstrói o nosso velho eu e constrói o novo eu. O verdadeiro encontro com Cristo é esse novo nascimento. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Eu sou um novo homem, eu sou uma nova criatura. Será que a gente creu? Porque a minha impressão é que a gente ainda não creu que a gente é nova criatura. A gente está sempre justificando as nossas falhas. E Deus não vai arrancar as nossas máscaras para daqui 2, 3 dias a gente continuar colocando elas de volta. E falando, não, mas eu sou humano. Eu tenho desculpa para pecar. Ninguém tem desculpa para pecar depois da graça. Porque a graça nos capacitou para viver uma vida sem pecado. Será que a gente creu? Será que a gente creu? Ou a gente está dando desculpa para as máscaras que a gente está colocando de volta? O encontro com Deus é um encontro de morte. O encontro com Cristo é um encontro de morte do eu e a ressurreição do eu de Cristo em nós. Eu só vou viver Cristo em mim se o meu eu tiver morrido. Essa é a mensagem do Evangelho. E vai doer. Vai doer. Vai doer. Mas a gente precisa deixar ele arrancar. A gente precisa se olhar no espelho e permitir que ele arranque da gente tudo que for ego, tudo que for vaidade. Salomão já disse, né? Algumas coisas são vaidade. Tudo do eu é vaidade. E aí nesse encontro, que é o novo nascimento, a gente começa a viver numa profunda dependência de Deus. E o pastor Glênio, nós estamos lendo lá no Book Club o livro A Salvação da Alma, e o pastor Glênio fala sobre o caminho da dependência e da independência, né? Essa semana a gente falou sobre isso. Ele diz que o caminho do desenvolvimento natural do homem é um caminho de uma dependência total para uma independência total. Então, o bebê, quando nasce, é completamente dependente da mãe. Em tudo, se aquele bebezinho a gente deixar de lado, esquece, ele não vai viver. A gente precisa. E aí é lindo, porque Deus, além de fazer a conexão da mãe e do filho ser incrível, ele ainda dá para a mãe hormônios a mais na hora do parto e depois do parto, para que o instinto da mãe seja capaz de perceber e se compadecer da necessidade daquele bebê. Sim ou não? Dá isso para os pais? Para os homens? Dá não. É a mãe. Não é assim? A mãe acorda. A mãe só... O bebezinho respira. Porque ele é completamente dependente. Se ele não depender de nós, ele vai morrer. Então, o bebê, quando nasce, é completamente dependente da mãe. E aí, o nosso papel no desenvolvimento natural do ser humano é fazer com que essa criança seja cada vez mais autônoma. Então, a criança vai, primeiro mama no peito, depois a mãe começa a dar comida de fora, já não precisa do peito, vai comendo comida de fora. Depois a criança começa a engatinhar, depois a criança começa a andar, depois a criança começa a falar, depois ela começa a ler, escrever, se desenvolver, ir para a escola, e ela vai crescendo. Então, no caminho do desenvolvimento natural do humano, a gente vai do 10 de dependência ao 0 de dependência, sim ou não? Então, nós nos tornamos autônomos quando nós somos independentes. Aí você já sabe falar, você já sabe trabalhar, você já sabe dar conta das suas coisas, você sai de casa, não depende mais de pai e mãe, você tem a tua vida. Independência total. Então, 10 de dependência, 0 de dependência. Você é independente. Acontece que
Na vida espiritual, no caminho do desenvolvimento espiritual, é o contrário. Porque no caminho do desenvolvimento espiritual, eu saio da independência, porque o velho homem é completamente independente de Deus. O que Adão e Eva fizeram lá naquele jardim foi isso. Deram para ele um limite. Ele falou, não, esse limite eu não respeito, porque eu sou independente, eu faço o que eu quero. Aí, nós vamos fazer agora aquele caminho de volta. Então, no caminho do desenvolvimento espiritual, eu saio da minha completa independência e vou voltando a depender completamente de Deus. Então, eu saio da independência máxima para a dependência máxima. E é por isso que quando a gente se rende, a gente fica de joelho, porque de joelho você está completamente rendido. Agora, dói também, porque eu acho que é mais difícil, né? É mais difícil o caminho, fazer o caminho de volta do que o caminho de crescimento. O caminho da independência, você vai indo aos poucos e, que legal, estou crescendo. Agora, o caminho de voltar para a dependência é muito mais difícil. Aprender a ser dependente é muito mais difícil. Só que não tem outro caminho. É o único. Se eu quiser viver em Cristo, se eu quiser ver Cristo desenvolvido em mim, eu vou precisar fazer esse caminho de volta, esse caminho da dependência total. Você está disposto? Você está disposto de verdade a depender de Deus em tudo e em todo tempo? Será que a gente está disposto a viver o evangelho de verdade? Ontem eu falei isso em Sarasota. Porque normalmente a gente come o que a gente mais gosta. E eu dei o exemplo da cenoura. Eu vou dar o exemplo do milho hoje. Você pode comer um milho. Eu amo milho, amo cenoura também. Você pode comer um milho. Mas você pode também comer o quê? Um salgadinho de milho, um snack de milho. O que é mais fácil comer? O milho, você tem que colher, esperar crescer às vezes, né? Colher, limpar, cozinhar, ou parar num posto de gasolina e pegar um snack de milho. Talvez o que tem trazido mais prazer nessa nossa caminhada é pegar um salgadinho do evangelho. Peraí, isso aqui está tudo pronto. Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fácil para mim, eu só abro, pá, como, ó, acabou. Só que o evangelho não é assim, o evangelho é raiz, o evangelho é comer da raiz, o evangelho, para você viver de verdade, você tem que viver o evangelho real, verdadeiro, que vai exigir de você morrer e ressuscitar com Cristo. E quem ressuscita é Ele, em você, no caso. Será que nós estamos vivendo? E assim, existem locais que estão abarrotados de gente, porque o que está sendo pregado é comida de saquinho. E o que eu falei, você vai em qualquer nutricionista, ele vai dizer para você, se você quer viver uma vida saudável, esqueça todo tipo de saquinho. Todo tipo de comida industrializada. E no evangelho é a mesma coisa. Se você quiser viver uma vida saudável, você vai ter que aprender a pegar na raiz e comer aquilo cru, porque aquilo tem todos os nutrientes que você precisa. A gente escolhe. Inclusive, a terceira coisa que eu vejo nesse texto, e eu vou caminhar para o final, prometo, é que Jesus quebra tabus para se encontrar com aquela mulher. Jesus não cabia na religião
dos fariseus. Jesus não cabe na religião. E ele vai quebrar todos, ele já quebrou todos os tabus para se comunicar com a gente. E como que a gente vê isso aqui? Porque a própria mulher, quando viu Jesus falando com ela, falou assim, peraí, por que você está falando comigo? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, você está falando comigo? E já era mulher, que aí já tem o outro tabu. Você está falando comigo, você ainda está me pedindo uma coisa, que loucura é essa? E aí, ela já fica assustada com isso. Aí a Bíblia diz que os discípulos também ficaram acostumados, admirados, e meio tipo assim, por que ele está falando com uma mulher? Mas eu acho que os discípulos tinham um pouquinho de mineiro. Ficaram, caladinho. Eu estou vendo aqui, mas deixa eu ficar quietinho. Como é, né? Quietinho. Mineiro fica quietinho, não é nem quietinho. Ficaram, fala nada. Mas eles ficaram admirados, eles ficaram meio assustados. É mais que admirado, eu acho que admiração dá um pouco de ênfase num positivo. Eu queria dizer que eles estão assustados, mas não falaram nada. Mas a segunda coisa que essa mulher pergunta, quando ele declara que é o Messias, ela fala assim para ele, tá bom, então, mas e aí? Onde é o culto? Qual que é a tua liturgia? E agora, como é que eu faço para lidar com isso aí que você está me falando que é verdade? Tudo bem, você é o Messias, tá, mas onde é o culto? E aí Jesus falou o quê? Ai, não é sobre culto, ele falou para ela. Isso pega na gente, né? Porque vivemos a vida inteira indo para culto. Não é sobre culto. Ele falou, vai chegar a hora, e já chegou, que vocês adorarão em espírito e em verdade. Quer dizer, sabe o que é culto? Culto é vida. Culto é vida. E a religião é a minha tentativa de adorar a Deus com o que eu canto, com a minha dança, com as minhas palmas. A minha tentativa humana de tentar impressionar Deus. Isso é religião. Isso é religião. A religião é o esforço do homem para conquistar algo em Deus. Só que o evangelho é outra coisa. O evangelho é o descanso que eu tenho na graça de Deus. Ou seja, eu não preciso fazer nada para que Ele me ame. Ele já me amou. Não é sobre o que não é sobre conquistar a atenção de Deus, porque eu já tenho toda a atenção. A graça fez isso. Então, a religião é a busca do homem na direção de Deus. E o evangelho é Deus vindo na direção do homem, porque Ele veio. A Bíblia diz que Ele veio para nós. Então não é sobre religião, porque religião também é para a gente ter aceitação. Senhor, eu quero fazer isso para o Senhor me aceitar. Eu quero fazer um sacrifício para o Senhor aceitar. Eu vou fazer algo para o Senhor me perdoar. E no evangelho eu sou amado incondicionalmente. Na religião é o homem fazendo de tudo para conquistar a salvação. E no evangelho é Deus assumindo a responsabilidade de nos salvar. Religião é escravidão. Evangelho é liberdade. Religião é ritual. Evangelho é relacionamento. E foi para isso que Deus nos chamou. Ele já fez tudo. Ele disse lá naquela cruz: está consumado. Eu fiz. Ai Deus, mas eu não mereço. Eu sei. Eu não consigo. Eu sei. Mas é exatamente sobre isso. É sobre
chegar nesse lugar de dependência tão profundo e dizer: Senhor, eu sei. Não tem nada a ver comigo, eu sei. Porque Tiago fala, né, que a verdadeira religião... Sabe o que Tiago fala lá em... Deixa eu ver o verso aqui. Tiago 1:27. Põe aí pra gente, Beth. Tiago 1:27 fala uma coisa tremenda sobre encontro. Tremenda. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa. Suas aflições. E não se deixar corromper pelo mundo. Verdadeira religião é relacionamento. A verdadeira religião, a religião pura, é você se relacionar com o outro, identificando com o discernimento do Espírito Santo o que ele precisa de você. E não se deixar corromper pelo mundo. Santidade. Relacionamento e santidade. Isso é a religião pura e imaculada. O resto é religiosidade, é mentira. E a religiosidade pode inclusive fazer com que a tua máscara fique ali para sempre. Porque se você está indo no culto, se você está fazendo, se você está voluntariando, se você está cantando, se você está pregando e parece que está tudo bem por fora, a probabilidade daquela máscara ficar lá é muito maior do que quem nem está fazendo isso lá e está disposto a fazer com que as máscaras caiam. Então a religiosidade pode ser inclusive um grande problema para o teu relacionamento com Deus. Um grande problema. E não é isso que o Senhor nos chamou para viver. A religião pura e imaculada é relacionamento, é intimidade com Deus e relacionamento com o outro, e santificação. E por último, aquela água que aquela mulher recebeu foi tão poderosa dentro dela, que ela não aguentou guardar só para ela. Ela não aguentou. O que ela fez? Deixou o cântaro. Ela não estava preocupada se iam pegar o cântaro dela, se não iam, se ela precisava daquela água do poço mais. Ela nem lembrava mais de água de poço. Dá para entender o caminho de valorizar o que é para ser? Ela não estava nem aí mais com a água do poço. Ela estava tão cheia daquela água, porque ela recebeu aquela cura na hora. Aquela mulher foi curada instantaneamente. A gente vê nos evangelhos diversos encontros dos homens com Jesus, onde ele cura as enfermidades, e são coisas físicas, visíveis. Mas a cura que aconteceu nessa mulher foi invisível, mas foi a maior cura de todas, porque ela foi profunda. Ela viu ali a restauração da vida dela. E por viver restaurada, por se sentir restaurada, o que ela fez? Saiu para contar. Fluiu. Saiu. Então, uma das maiores evidências de que a gente viveu esse encontro profundo com Deus, com Cristo, é que a gente não aguenta mais viver sem compartilhar. Ela saiu, largou o cântaro e foi contar. Quando ela contou, o povo veio. E aí está o segredo. Aquele povo não ficou lá
O povo veio e também se encontrou com Cristo. E também ficou com ele lá 2 dias. Falou, fica. Fica, Jesus. E naquele movimento, naquele relacionamento de 2 dias. 2 dias. Eles encontraram com a vida. Eles encontraram com a cura. Eles encontraram com a restauração. Eles se encontraram com o novo nascimento. A gente precisa viver esse encontro profundo. E eu não sei se você olhando para você hoje, você está pensando, uau, talvez eu não tenha vivido. Se você não viveu, peça. Que essa oração mais genuína que você pode fazer. As nossas orações com Deus não podem ser network. Sabe qual que é a oração de network? Eu me encontro aqui com o Senhor para fazer pedido. Água de poço. Parece que quando a gente chega no ambiente de oração é só pedindo água de poço. Agora eu quero água de poço com gás. Agora eu quero água de poço laranja. Agora eu quero água de poço. Não, para de pedir água de poço. Nossas orações precisam ser o que a religião verdadeira é: relacionamento. Então todas as vezes que você se encontrar com Ele, é Senhor, tô aqui, eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero o Senhor, porque o Senhor é a água da vida. Eu te quero. Porque não tem como encontrar com Ele face a face e continuar do mesmo jeito, e continuar com a mesma sede. Esquece. O encontro profundo com Ele muda os meus desejos, muda os meus anseios, muda o meu olhar sobre mim, muda o meu olhar sobre o outro, porque o encontro com Ele é um encontro com um amor. E quando eu me sinto incondicionalmente amado, eu vou amar incondicionalmente também. Eu não estou me relacionando com o outro pelo que o outro pode me dar. Eu vivo, me encho da água que transborda de mim e saio gritando: vem, que eu vou te mostrar quem pode dar a água que vai fazer com que você se sinta pleno, cheio. E Ele disse isso: eu vim para que tenham vida e vida cheia de plenitude, abundância, sem falta de nada. É por isso que está lá, o Senhor, como Davi falou, o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. Ele estava falando ali de vida abundante. Essa vida que Ele tem para mim e para você. E nós vamos viver em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos aí. Pai, nós te agradecemos por essa palavra viva. E nós reconhecemos que se a gente não tiver esse encontro profundo contigo, nós vamos ficar nesse mundo morrendo de sede, tentando suprir os nossos desejos humanos nas coisas, nas pessoas, no que é terreno e falível. Mas nós não queremos, porque nós entendemos. Nós não somos mais ignorantes. E nós decidimos que nós queremos, Senhor, viver esse encontro profundo contigo, face a face. O encontro que nos toca, que nos ama, que nos perdoa, que arranca as nossas máscaras, que nos ensina o que é a religião verdadeira, que nos faz transbordar para o que o Senhor nos fez transbordar. Faz isso, Pai. Eu te clamo, eu te peço, aqui com os meus irmãos, em nome de Jesus, que quer dizer no teu nome, para a tua glória, para o teu propósito, porque é tudo sobre o Senhor. Faz isso, Pai, em nome de Jesus, amém.